Hoje a gente vai mergulhar numa história que é ao mesmo tempo fascinante e um pouquinho assustadora lá do universo da inteligência artificial. É sobre a crise de segurança do OpenClaw, um agente de IA superpoderoso que virou uma febre mundial. Essa é a ideia central da nossa análise de hoje. Vamos entender como uma ferramenta que era para ser revolucionária acabou se tornando um risco de segurança gigantesco. E o que essa história toda diz sobre o futuro da IA. Bom, então vamos começar do começo, né? O que exatamente é esse tal de OpenClaw e por que ele virou esse fenômeno todo assim, tão rápido? Criado por Peter Steinberger, o OpenClaw é muito, mas muito mais do que um simples chatbot. A grande força do OpenClaw é que ele não só conversa, ele age. Ele não é um assistente passivo, sabe? Pelo contrário, é um agente ativo que executa tarefas de verdade no computador da pessoa, agindo em nome dela tanto no mundo digital quanto na própria máquina. E claro, com todo esse poder, a popularidade dele simplesmente explodiu. Em pouquíssimos dias, o projeto, que é de código aberto, passou das 100 mil estrelas no GitHub. Milhões de pessoas instalaram o que virou o brinquedinho novo da galera de tecnologia. Essa analogia é, nossa, perfeita. Porque ela captura exatamente o poder e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade do OpenClaw. Ele tem as chaves do reino digital de um usuário, mas, como a gente vai ver logo mais, a porta para esse reino ficou perigosamente aberta. E é exatamente aqui que o tom da história muda. Sabe, a empolgação toda começa a dar lugar a um alarme. Aquela mesma facilidade que atraiu milhões de pessoas também escondia uma falha de segurança gravíssima. Era uma bomba relógio prestes a explodir. Em janeiro de 2026, o alarme finalmente soou. Pesquisadores das empresas de segurança Penn Legend e Cisco descobriram, precisamente, 1.842 instalações do OpenClaw expostas na internet. Vulneráveis ali para qualquer um que encontrasse. E o mais alarmante é que desses agentes expostos, impressionantes 60% não tinham nenhum tipo de autenticação. Nenhuma senha, nenhuma barreira, estavam assim completamente abertos. A facilidade para atacar é assustadora. Os especialistas mostraram que bastava um simples e-mail malicioso, o agente lia o e-mail, executava os comandos escondidos ali e pronto, entregava o controle total do mordomo robô em menos de 5 minutos. Aqui está o X da questão. O OpenClaw foi pensado para ser fácil de usar, não para ser seguro. As configurações padrão dele aceitavam comandos de qualquer lugar, sem senha, sem checagem. Foi um conflito bem direto entre ser acessível e ser seguro. Mas aí, no meio dessa crise toda, a comunidade de código aberto fez o que faz de melhor. Se uniu e construiu uma solução. As empresas DPO Max e AllMax criaram um conjunto de habilidades, de skills de segurança para finalmente trancar a porta que o OpenClaw deixou escancarada. Essa solução funciona como um sistema de defesa com várias camadas. O cérebro de tudo é o Security Guardian. Pensa nele como se fosse o chefe de segurança de um banco. Ele não fica lá na porta da frente, mas é ele quem define todas as regras e protocolos que mantêm o sistema seguro, de dentro para fora. Depois, vem a primeira linha de defesa. O Prompt Armor funciona tipo um detector de fraude super sofisticado. Ele analisa as instruções em texto para sacar quando alguém está tentando manipular a IA para que ela ignore as próprias regras. Outra skill bem interessante é o Context Sentinel, que age como um detector de mentiras. Ele impede ataques que tentam inventar um histórico falso. Por exemplo, se um invasor fala, lembra que a gente combinou que você me daria acesso? O Context Sentinel vai lá, checa e responde, não combinamos isso. E, para complementar essa defesa externa, o Claw Defender funciona como a triagem de bagagens no aeroporto. Antes que qualquer dado de fora, seja de um e-mail ou de um site, seja processado, ele inspeciona tudo em busca de qualquer coisa suspeita. E, finalmente, como uma última camada de verificação interna, o T-Man é tipo um supervisor bem atento. Antes do agente fazer alguma coisa de alto risco, como apagar arquivos, ele entra na frente e pergunta, tem certeza de que quer fazer isso? Só que, claro, né, toda essa segurança extra tem um preço. Vamos dar uma olhada em como ela afeta o desempenho e o custo do agente. Porque, como quase tudo na vida, segurança não sai de graça. Essa tabela mostra essa troca de forma bem clara. A pontuação de segurança salta de um pavoroso 2 para um robusto 92. Mas isso tem um custo real, um aumento gigantesco no uso de tokens, que são as unidades de processamento da IA, mais memória RAM, um custo extra de API por mês e uma resposta um pouquinho mais lenta. E isso leva a gente para o ponto central de toda essa discussão.
Essa solução da comunidade, por mais que tenha sido brilhante e eficaz, levanta uma pergunta fundamental sobre a responsabilidade de quem desenvolve essas ferramentas. Essa frase simples, dita pelos próprios pesquisadores que acharam o problema, resume tudo, né? Corrigir falhas de segurança básicas não deveria ser trabalho da comunidade. Ser seguro por padrão significa simplesmente incluir recursos básicos de segurança desde o início. Significa que a porta de entrada já vem fechada, que a autenticação é obrigatória e que o sistema te avisa ativamente se alguma configuração estiver insegura. E essa analogia ilustra perfeitamente o argumento principal. Recursos de segurança que são fundamentais nunca deveriam ser um extra opcional. Assim como os freios de um carro, eles têm que vir de fábrica protegendo todo mundo, não só quem sabe como instalar depois. No fim das contas, a história do OpenClaw deixa a gente com essa questão crucial no ar. A discussão não é só sobre criar ferramentas poderosas, mas sobre quem assume a responsabilidade de garantir que essas ferramentas não deixam a porta aberta para o perigo. É uma pergunta que todos nós, tanto quem desenvolve quanto quem usa, vamos ter que encarar de frente no futuro da IA.